Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, acolho a todas e a todos vocês, de todas as igrejas, seja no campo católico, com as suas várias denominações, ou no evangélico, com as suas múltiplas igrejas e tendências teológicas, ou outras experiências religiosas noutros campos que não os eclesiásticos. Eu saúdo a todos, acolho a todos e a todas com muita gratidão por inclusive darem atenção a estas reflexões semanais que aqui fazemos, motivando as suas comunidades a gostarem e a aproveitarem o que aqui fazemos. Isto é muito abençoador e animador para nós. Saúdo com carinho aos espectadores, às espectadoras do canal Cartas Proféticas, do canal Espiritualidade Revolucionária e também de outras redes sociais, principalmente, além dessas duas, do Instagram. Obrigado por darem likes, por se inscreverem nos canais no YouTube, por ativarem o sininho, por comentarem aqui as reflexões do Evangelho, que me faz perceber o alcance desse trabalho aqui, que nós queremos que seja abençoador. A reflexão do Evangelho deste 22 de janeiro de 2023, em São Mateus, no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 23. Deem pausa aqui, por favor, e leiam, reflitam sobre esse significativo trecho do Evangelho de Mateus. Se estiverem juntas, aí com outras pessoas, leiam, debatam e depois nos encontraremos após a vinheta. Vocês que nos acompanharam na reflexão do domingo passado, perceberam a indicação de João Batista a respeito de Jesus, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ou que tira o pecado do mundo. E vimos no contexto desta indicação joanina que João fora mestre de Jesus. Mas o discípulo cresceu tanto que superou o mestre. E, na continuidade do seu ministério, também herdou os discípulos outros de João e o movimento que ele iniciara nas proximidades de Jerusalém ou nas margens do Rio Jordão. Nesta reflexão de hoje, nós vemos que Jesus realmente retoma a mesma mensagem de João, e a alarga e a aprofunda. E aqui veremos que nesta reflexão
que Jesus avança em relação a João em direção às muralhas, os apartheids culturais, históricos, religiosos, econômicos e políticos que separam os pobres, que separam as pessoas, que separam os povos. Isso não pode se basear simplesmente numa intuição, numa boa vontade de um discípulo que supera o mestre. Jesus atravessa o Rio Jordão e depois, ao morar a partir de Cafarnaum, também cruza o lago da Galileia, que aqui o Evangelho chama de mar, e vai aos gentios, vai aos pagãos. E lá ele convive com a situação que o povo mais periférico do que as pessoas que viviam, as comunidades que existiam em torno de Jerusalém. Mas quando se rompe uma enorme, gigantesca barreira, mesmo assim se deixa de um lado uma realidade e do outro se encontra outra realidade. O que Jesus deixou ao atravessar o Rio Jordão e o Lago da Galileia? Deixou João preso, a prisão de João, o sistema que prendeu João, o poderoso e sanguinário Herodes que prendeu João. Toda esta representação simbólica e material do poder de César nesta região, na Palestina. Ao se dirigir à travessia do Rio Jordão, Jesus como que diz, esta referência poderosa de vida, simbolizada pelo Império Romano, por Herodes, que mata, que sufoca a liberdade, que persegue os profetas, que mata o reino que se aproxima, precisa ser superado. Precisa avançar. E foi o que Jesus fez. Deixou para trás o mundo das ameaças, a base sangrenta tirana militar, que certamente mataria Jesus também antes que ele iniciasse. Então se clareia aqui que há um mundo do terror, há um mundo que é laboratório e é prática da morte, do mal. E ele não é base para o início e a realização de um projeto que alcance o ser humano e o liberte. Por isso Jesus deixa esta região para morar em Cafarnaum, terra de pescadores, de trabalhadores. Ele um operário, ele um carpinteiro, ele um construtor, também agora se encontra entre os operários. E vai a Galileia. E na Galileia dos pagãos, pagãos à luz do que o profeta Isaías dissera, como identificando este lugar como um campo de constantes conflitos entre os ditos e tidos como eleitos e assírios e outros que
tudo faziam para invadir, segundo a noção profética, Israel. Por isso esse lugar era odiado, era chamada região da sombra da morte. Era desprezado, principalmente pelo sistema dominante em Jerusalém. Nesse lugar da sombra da morte, nesse lugar periférico, abandonado, no extremo, é que Jesus age. É neste lugar e não em Jerusalém que Jesus diz, com a mesma mensagem de João o Batista, de acordo com o que descreve Mateus: convertei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Ele não diz como diz Marcos ou como diz Lucas, o reino de Deus está próximo. Ele diz o reino dos céus. Porque como judeu, Mateus não se refere diretamente ao nome de Deus, a não ser no sábado e no interior de um templo ou de uma sinagoga, mas faz referência indireta. Mas é o reino que Jesus trazia, o reino de Deus mesmo. É este reino que ele trazia, que era um reino absolutamente contraditório, oposto e outro completamente em relação a tudo que Jesus deixara para trás, do lado de cá do Rio Jordão. Este reino de Jesus está próximo, se junta. É tangível, é respirável, é perceptível, é visível. Todos o veem, ele é o reino que começa a acontecer. E suscita arrependimento. Suscita esse arrependimento que é muito mais do que a liturgia judaica, que joga as pessoas num sentimento de culpa profundo, fazendo-as se vestir de sacos de cinzas, sem clareza do que fazer. Jesus aponta o paradigma, aponta o modelo. O reino está próximo, é a partir dele que deveis vos arrepender. O arrependimento é o estado de vida digna e nova, produzida pelo reino que está próximo, que está junto, que age, que se diferencia de tudo que ficou do outro lado do Rio Jordão. E que se mistura aos pecadores, que se mistura, como disse João, para tirar o pecado do mundo, que se mistura aos pescadores, mas além disso e antes disso, se mistura aos doentes. Jesus curava, e se curava doentes, os enfermos, libertando-os das doenças, é porque havia uma grande quantidade de doentes, deprimidos, leprosos, cegos, surdos, coxos, numa região sombria, desprezada, periférica, carente de todos os recursos, inclusive da saúde. E é lá que Jesus age. É para lá que Jesus leva o reino que está próximo, que se aproxima, e cura. Cura não para levar gente para qualquer igreja, ou para tirar dízimo, ou para criar uma sensação de dever nas pessoas para que elas deem o dízimo, contribuem e sustentem. Um esquemão eclesiástico pesado e rico, enquanto o povo permanece pobre. Não foi para isso que Jesus curava as pessoas. É porque a doença era tida como praga, como consequência do mal. Quem adoecia é porque era má. Quem adoecia é porque era dominada pelos demônios, pelos espíritos maus. E o reino que Jesus traz
apresenta, entrega, como que diz exatamente o contrário. Vocês não são do mal, vocês não são habitados por demônio nenhum, o reino está próximo. E traz cura também, traz saúde também, bem-estar. Um linguajar de João 10:10, o Evangelho, traz vida abundante. É isto que o reino traz. O outro reino, da tirania, da exploração, da morte, tira a saúde e tira a própria vida. Este reino traz vida. Está próximo. E o arrependei-vos aqui significa exatamente a adesão, a aproximação deste reino. Mas Jesus, de acordo com a agenda indicada por Mateus, tinha clareza de que o reino era para todos que se arrependessem. Mas mais do que se arrepender, também era preciso que o reino fosse levado adiante, fosse construído por seres humanos. E Jesus vai aos pescadores. E isto é digno da mais alta atenção da nossa parte. Jesus não contatou primeiro com os funcionários de Herodes, com os funcionários do templo de Jerusalém, com a academia grega. Mas Jesus foi aos pescadores. Como profeta que se mistura ao povo, ele foi aos pescadores. Como filósofo que se mistura no meio das feiras, estilo Sócrates, Jesus foi ao povo, aos trabalhadores. E o reino de Jesus, que Jesus prega, o reino que cura, o reino que liberta, o reino que perdoa, o reino que tira o pecado do mundo, começa com trabalhadores. E deveria ser sempre feito por trabalhadores. Alguns ele já conhecia. André, Pedro, Tiago, como lemos em São João no capítulo 1. Outros ouviram falar nele e a adesão foi mais facilitada para ingressarem neste reino. Então, esse ponto final aqui que eu identifico é de que o reino de Jesus, o reino que rompe barreiras, que derruba apartheids, que derruba separações, que tomba tudo o que desagrega o ser humano, que joga os poderosos para um lado e os pobres no abandono. Este reino conta prioritariamente com os trabalhadores e trabalhadoras. Nesse caso, da Galileia, do lago da Galileia, Jesus contou com aqueles que mais se entregavam ao sacrifício da produção, da busca dos peixes para a sua sobrevivência das suas famílias e das suas comunidades. O reino de Deus que Jesus traz, que aproxima e gruda em nós, é o reino que tem como primeiro interesse os trabalhadores. E esta verdade precisa ser resgatada, fazendo com que os trabalhadores tenham a coragem de assumir este reino, a força, abracem a força desse reino e abandonem tudo que de pequeno faziam e se entreguem numa proposta transformadora, revolucionária, que derruba os apartheids, as muralhas, as separações, os Herodes,
e abracem a confraternização do reino que está próximo, que está junto, sensível, palpável, libertador. Meu irmão, a minha irmã, a minha oração é no sentido de que nós, tu e eu, abracemos este reino. Somos trabalhadores, certamente, trabalhadoras, em qualquer área da produção, na educação, na saúde, no comércio, quaisquer áreas, somos trabalhadores. E o reino é mais compreendido, mais sensível para nós. Que este reino seja abraçado por ti, abraçado por mim. E que tenhamos a coragem de nos libertar de tudo que nos prende fixos na mesma coisa a vida inteira, para abraçarmos este reino que nos dinamizará, que nos mobilizará, que nos movimentará, que nos transformará, que nos revolucionará. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é para que este reino também produza em mim e em ti e em mim, em todos nós, arrependimento, mudanças profundas, mais do que talvez tenhamos condições nesse momento de medir, de avaliar, de pensar. E peço a bênção de Deus para essa nossa experiência com este reino, que nem sempre é dado por igrejas, que acabaram por deixar Jesus de lado, para abraçar outros em substituição. Que este reino que é dado por Jesus nos erga, nos levante, nos cure e nos afirme. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.